A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui junto comigo é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger é meu grande amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho, Carol, como vão? Salve Maria, estamos aqui hoje, eu e a Clarinha, para cooperar com a verdade. Tudo bem, eu ia falar da Clara, porque o Raimann não apresentou a Clara, mas ela está ali. Daqui a pouco a gente ouve uma baguncinha ou outra. Vai tocar o terror aqui. Muito bem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos os que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mix Interativa de Várzea Paulista, São Paulo. Abraço ao amigo José e todos os ouvintes da Rádio Mix Interativa. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu? Na história da Igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem a metade dele foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de Santo Adeodato I. A vida dos santos. Peter, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O Santo Papa de hoje, Carol, é São Martinho, o Santo Martinho de verdade, né? O Martinho Santo, né? São Martinho I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Martinho I.
Originário de Todi e diácono da Igreja Romana, Martinho foi eleito ao sumo pontificado após a morte do Papa Teodoro, em 13 de maio de 649, e logo mostrou a mão firme no governo do leme da Barca de Pedro. Não pediu e nem aguardou o consentimento à sua eleição por parte do imperador Constante II, que, no ano anterior, promulgara o Tipo, um documento em defesa da tese herética dos monotelistas. Para barrar a difusão dessa heresia, 3 meses após a sua eleição, o Papa Martinho convocou na Basílica de São João de Latrão grande concílio para o qual foram convidados todos os bispos do Ocidente. A condenação de todos os escritos monotelitas, sancionada nas 5 sessões solenes, provocou irritadíssima reação da corte bizantina. O imperador ordenou ao exarca de Ravenna, Olímpio, que fosse a Roma e prendesse o Papa. Olímpio quis cumprir as ordens imperiais com algumas alterações e tentou, por meio do seu escudeiro, assassinar o Papa durante a celebração da missa em Santa Maria Maior. No momento de receber a hóstia consagrada das mãos do pontífice, o sicário puxou o punhal, mas foi imediatamente atingido por uma cegueira total. Provavelmente esse fato convenceu Olímpio a trocar de atitude e a reconciliar-se com o Santo Pontífice e projetar uma luta armada contra Constantinopla. Em 653, morto Olímpio de peste, o imperador pôde cumprir a sua vingança, fazendo com que o novo exarca de Ravenna, Teodoro Calíopa, prendesse o Papa. Martinho, acusado de ter se apossado ilegalmente do alto cargo de sumo pontífice e de haver tramado com Olímpio contra Constantinopla, foi conduzido por via marítima até a cidade de Bósforo. A longa viagem, que durou 15 meses, foi o início de um cruel martírio. Durante as numerosas escalas, a nenhum dos tantos fiéis que foram encontrar-se com o Papa foi concedido aproximar-se dele. Ao prisioneiro não era dada nem água para se lavar. Chegando a Constantinopla, a 17 de setembro de 654, o Papa ficou estendido numa cama na rua pública, recebendo os insultos do povo durante um dia inteiro, antes de ser fechado por 3 meses na prisão prandiária. Depois iniciou-se o longo e exaustivo processo, durante o qual os sofrimentos foram tão grandes a ponto de o acusado murmurar: "Façam de mim o que quiserem, qualquer morte para mim será um benefício." Humilhado publicamente, despido e exposto aos rigores do frio, carregado de correntes, foi fechado na cela reservada aos condenados à morte. A 16 de março de 655, fizeram-no partir secretamente para o exílio em Quersoneso, na Crimeia. Sofreu fome e foi se enfraquecendo no mais absoluto abandono durante outros 4 meses, até que a morte o colheu, fraco de corpo, mas não de vontade, aos 16 de setembro de 655. São Martinho I, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Peter, Carol,
Amigos ouvintes, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Francisco de Assis era todo de Maria. Fontes franciscanas. Francisco de Assis, nosso angélico pai, tinha muitas devoções, mas tinha um amor indizível à mãe de Jesus. A palavra indizível significa algo que não pode ou não deve ser traduzido em palavras, ou seja, é intraduzível. Algo que foge ao esperado, ao comum, ou seja, é algo extraordinário. E, de fato, não podemos traduzir em palavras o amor que São Francisco tinha por Nossa Senhora. Podemos dizer que muitos séculos antes de São Luís Maria Grignon de Montfort, São Francisco de Assis já era totus tuus. E sem precisar usar uma correntinha para ficar se exibindo. Ele era escravo de Maria em sua essência. Eu já falei algumas vezes aqui, mas olha, não me atirem pedras, hein? Não atirem pedras. Eu já fui da RCC também, acho que todo mundo aqui já passou por isso, né, Peter? Carol também, né? Passamos pela RCC de alguma forma. Claro, eu nasci em berço católico, né? Família católica de IBGE, fui católico fervoroso na época da minha catequese e tudo mais, depois abandonei completamente a fé, fui ateu, agnóstico, sei lá o quê, e acabei frequentando a Assembleia de Deus, voltei para a Igreja Católica, depois voltei a ser católico de IBGE, católico de meia tigela, até que voltei para a igreja através da RCC. Né? E nesse período que eu estava na RCC, um grupo de jovens, apesar da minha idade já não ser mais, assim, não era tão jovem assim, né? Mas frequentava o grupo de jovens e tudo quanto é dúvida que eu tinha, geralmente eu perguntava para o coordenador do grupo, né? Então eu estava indo assim bem devagarinho, aprendendo as coisas e tal, e tudo mais. E aí foi nessa época que eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, mas não através da RCC, não através do nosso grupo de jovens, mas porque paralelamente eu estava estudando, paralelamente eu estava buscando, né? Aquela minha busca pela verdade, acabei encontrando na internet o tratado em PDF. E aí, aliás, nem era em PDF, gente. Agora estou me lembrando, nem PDF não era, era um arquivo do Word mesmo, sabe? Nem era tipo e-book, nada disso, assim, sabe? Um arquivo do Word com o texto do tratado. E, nossa, dava muitas e muitas páginas e tal, mas como eu sempre nunca gostei muito desse negócio de ficar lendo na tela, né? Lendo na frente do computador, eu imprimi essas páginas todas e comecei a ler o tratado. E fiquei fascinado, né? Achei assim uma coisa fantástica o tratado e a proposta, né, da consagração total à Nossa Senhora. Mas fui perguntar para um dos meninos do grupo, e esse menino ele era seminarista, então ele sempre me ajudava em bastante coisa, tirava bastante dúvidas minhas, inclusive foi ele que me deu a primeira liturgia das horas, né, me ensinou a rezar a liturgia das horas, então eu confiava bastante nele. Hoje não confio mais, mas não vem ao caso aqui as coisas que aconteceram depois disso, né? Mas eu sei que na época eu fui falar para ele da verdadeira devoção, né, do tratado, assim, todo empolgado, porque eu queria fazer, etc, etc. E ele disse, não, isso é coisa de louco, isso é coisa de maluco, sai daí, fanático, não, isso aí ninguém faz, eu não sei o quê, onde é que você viu isso, onde é que você leu isso e tal. Mas ele conhecia, sabe, ele conhecia o tratado, mas ele assim, menosprezou e me tratou muito mal, assim, quando eu falei que eu queria fazer a consagração, disse que aquilo ali era coisa da Idade Média, foram termos que ele usou, assim, sabe, isso é coisa da Idade Média, ninguém faz mais isso e tal. Então ali ele já começou a mostrar um pouquinho ali do seu lado liberal, né, e tudo mais. Mas enfim, então com isso eu acabei deixando meio de lado a ideia da consagração. Na época achei que ele estava certo, né, e tudo mais, e desisti. Passados então muitos anos, aliás, né, primeiro passado a questão da minha entrada na ordem franciscana, né, eu depois de um tempo na RCC,
ainda frequentando a RCC, frequentando o grupo de jovens, entrei para a Ordem Franciscana, até que eu fui me distanciando cada vez mais da RCC, fui seguindo só a vida na fraternidade. Hoje a gente faz essa ligação aqui, né, no programa, de como São Francisco já era todo de Maria, como São Francisco já era totus tuus, mesmo sem o tratado, né, muitos anos antes da escrita do tratado, São Francisco já era todo devoto da Santíssima Virgem. Então isso tudo a gente vai agregando a história, né? Eu, então, depois de passado pela Ordem Franciscana, depois de muitos anos com programa de rádio e tudo mais, fui conhecer o Kevin Eger, né? O Kevin Eger, que morava na época aqui na nossa cidade de Itajaí, e frequentou a nossa casa, a gente gravou programa de rádio juntos, inclusive começamos o Cooperadores da Verdade juntos, e ele era assim um propagador muito grande da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E através dele eu conheci também o padre Rodrigo Maria, né? Que também é um grande propagador da devoção. Ali eu ganhei o tratado do Kevin, né? Conversei bastante com o padre sobre a devoção e tudo mais, mas deixei o tratado na minha cabeceira ali, do lado da cama, e não li. Ficou ali. E aí o Kevin às vezes perguntava, tá, você vai fazer a consagração? Eu disse, olha, eu não faço mesmo porque falta vergonha na cara e tal. Mas naquela época eu percebi assim que estava tendo uma onda muito grande, tipo uma modinha, sabe, da consagração. E essa modinha é que me deixou com o pé atrás, por ver as pessoas usando da modéstia como se fosse uma moda, né? E até alguns amigos, assim, que fizeram a consagração e tal, e que frequentavam aqui a nossa casa e que participaram de algumas gravações de programas, chamavam de moda modéstia, né, Maria Carolina? Lembra? Moda modéstia? Vê se pode um negócio desse. Então, como se a modéstia fosse uma coisa apenas exterior e não que brota do interior. E hoje nós estávamos vendo aqui a questão de São Francisco, de como ele era todo de Maria, de como ele era modesto, de como ele era humilde, de como tudo isso faz parte daquele que realmente se dispõe a fazer a consagração. Até nós falamos da questão das cadeias, né, da pulseirinha e tal, que Francisco não usava, e no que nós falamos aqui, o Peter já olhou com a cara atravessada aqui, né, Peter, porque ele usa a correntinha aqui, a cadeia, né? A pulseirinha, mas a gente percebe assim que tem pessoas que exageram muito, né? Que usam assim umas correntes enormes, parece corrente de portão com cadeado e tal, e algumas colocam isso no pé e andam arrastando isso por aí e tudo mais. Mas enfim, passado esse tempo de que eu conheci essa turma toda aí das modinhas aí, é que agora que a Maria Carolina e eu estamos lendo o tratado assim com bastante calma, refletindo, estudando, levando a sério. O Miguel também, né? O Miguel ganhou, aliás, do nosso grande amigo Tony, abraço Tony, né? Deu de presente aqui pro Miguel o tratado infantil, e ele também está lendo, também está fazendo os exercícios. Nós estamos nos preparando agora para fazer a nossa consagração, talvez, né, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Então nós estamos nos preparando para isso. Então eu gostaria de deixar isso tudo relatado aqui, para que a gente perceba que cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu momento correto. Essa questão da consagração não pode ser feita como uma modinha, mas tem que ser feita verdadeiramente de acordo com o coração de cada um. A expressão do latim totus tuus significa todo teu, no caso, todo de Maria. Né? Esta ficou bem conhecida porque foi o lema do pontificado do Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, né? E ele usou estas palavras como lema por causa da sua particular devoção e consagração à Virgem Maria. Porém, a expressão totus tuus tem a sua origem nos escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort e significa a consagração total à Virgem Maria. São Luís Maria, em seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, usa estes termos como fórmula de renovação da consagração. Tuus totus ego sum et omnia mea tua sunt, que quer dizer, eu sou todo teu e tudo o que é meu te pertence.
O santo recomenda que se renove a consagração pelo menos uma vez por ano, mas esta pode ser feita também uma vez por mês, mediante uma preparação. Porém, pode até mesmo ser renovada todos os dias por estas breves palavras. E quanto a nós, como vemos a Santa Mãe de Deus? Como uma mulher qualquer? Como um mero objeto nas mãos de Deus, de quem ele se serviu para enviar seu filho à terra e nada mais? Um copo descartável, como alguns dizem, né? Exato. Cumpriu já sua missão e deu, agora não precisamos dela para mais nada. Exatamente. Fazemos como os protestantes que dizem que a missão de Maria foi dar à luz ao Filho de Deus e depois disso ela já não servia mais para nada? Ou queremos ser todo de Maria como São Francisco? Francisco constituiu a Santa Mãe de Deus como advogada da ordem que ele mesmo havia criado. Portanto, não há como ser franciscano sem ser mariano, sem ser todo de Maria, sem ser escravo de Maria. Quantos franciscanos por esse Brasil afora se venderam ao marxismo, às ideias de Leonardo Boff e Companhia Limitada, que carregam uma bandeira vermelha do comunismo e não rezam nem mesmo um terço. É uma inversão de valores. É um absurdo. Nossa Senhora, muitas vezes em suas aparições particulares, advertiu sobre os perigos do comunismo. Se ela, que é advogada da ordem, é contra o comunismo, por que, afinal de contas, tem tanto franciscano comunista, né? Entenderam tudo errado. Tudo errado, tudo errado, né? E é uma vergonha, né? Uma mancha para a ordem franciscana. E para toda a Igreja Católica. Também, né? exato. Para a CNB do B, né? Que apoia abertamente candidatos comunistas, enfim. Mas voltemos a nosso seráfico pai. Francisco de Assis era modesto, e não há como ser todo de Maria e não viver a modéstia. Mas, e quanto aos frades de hoje? Largaram o hábito franciscano para vestir roupinha da moda, de marca, calça jeans coladinha e gelzinho no cabelo, pelo amor de Deus, né? Ó advogada dos pobres, cumpre conosco o teu ofício protetor por todo o tempo que foi predeterminado pelo Pai. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, Peter. Tira a água de perto da Clara, né? Porque sabe como é. Senão vamos precisar ampliar a vaquinha para comprar um notebook novo. É isso aí. Entrem no nosso site e cliquem em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Isso, e quem preferir, então, também pode tornar-se um sócio do nosso Clube do Ouvinte. O Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade. Isso, e ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso site, clique em apoia.se, está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa, seja o nosso sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a Inquisição Protestante, como nós já tínhamos prometido, né? A Hora da Treta. A mais terrível de todas as inquisições. Amigo ouvinte, se alguém ainda abriga o preconceito tradicional de que os primeiros protestantes eram mais liberais, deve ser desenganado.
Salvo por algumas palavras esplêndidas de Lutero, confinadas aos primeiros anos, quando ele era impotente, não há quase nada a ser encontrado entre os principais reformadores, ou seria deformadores, né? A favor da liberdade de consciência. Assim que eles detinham o poder de perseguir, eles perseguiam. E quem escreve isso é o historiador americano da Reforma Protestante, Preserved Smith, em seu The Social Background of the Reformation, ou Deformation. E eu não sei como eu não suspeitei disso antes, né? Do Peter chegando aqui, já deveria ter imaginado que iríamos falar sobre Inquisição, né? E depois de gravarmos nessa temporada, na terceira temporada, 3 programas sobre a injustiçada Santa Inquisição Católica, então, nós vamos falar um pouco mais de uma parte esquecida da história, ou melhor, de uma parte da história que foi ignorada e desconhecida pela maioria, a grande maioria dos cristãos, que é a tal Inquisição Protestante. Há quem diga que ela não existiu. Mas frente a todas as evidências que aqui mostraremos, de autores protestantes, católicos e também seculares, não nos restará dúvidas. O movimento religioso iniciado por Lutero nunca visou nenhuma liberdade de expressão, liberdade de credo ou religião. Seu objetivo era fazer uma revolução cultural E fez. religiosa e política em uma sociedade que já há 1 milênio e meio estava construída. E assim que eles assumiram o poder nas regiões onde se rebelavam, agiam da mesma forma que alegavam, falsamente, como já vimos, das autoridades católicas. É isso mesmo. Eu preciso esclarecer em primeiro lugar que o nome Inquisição, que se dá para os eventos protestantes, parece inadequado. Isso porque, como já vimos nos programas anteriores, Inquisição é o nome que leva um conjunto de instituições do sistema jurídico católico com o objetivo de inquirir os hereges denunciados e julgá-los adequadamente, salvando-os dos duros tribunais seculares. Como já dissemos, a Santa Inquisição Católica surgiu para salvar vidas, e nós católicos temos muito orgulho dos grandes homens e santos inquisidores que fizeram grande bem à Igreja e a toda a sociedade ocidental com a Inquisição. Então, quando alguém vem falar mal dos católicos falando da Inquisição, você está falando uma coisa boa, meu amigo. Exatamente. Né? Os eventos protestantes, por sua vez, caracterizam-se muito mais por perseguições religiosas do que por tribunais organizados e justos, como se dava na Santa Inquisição. Segundo Philip Schaff, historiador protestante conhecido por suas traduções dos padres da Igreja para o inglês, os reformadores herdaram a doutrina da perseguição, segundo eles, da Igreja Católica. Balela, né? E praticaram assim que tinham o poder. Eles lutaram contra a suposta intolerância, né, com intolerância. Quebraram a tirania do papado, abrindo o caminho para o desenvolvimento da liberdade religiosa. Mas eles negaram aos outros a liberdade que eles mesmos exerciam. Os governos protestantes da Alemanha e na Suíça excluíram, dentro dos limites da sua jurisdição, os católicos romanos de todos os direitos religiosos e civis e tomaram posse exclusiva de suas igrejas, conventos e outros bens. A gente fala assim, tomaram posse, parece uma coisa tão bonitinha, né? Roubaram. Pilharam. Pilharam, roubaram, né? Quebraram as imagens, quebraram os vitrais, mataram padres, mataram freiras, estupraram freiras, fizeram horrores e ficaram com tudo que era nosso. Exatamente. Sim, eles baniram, prenderam, afogaram, decapitaram, penduraram e queimaram, né, anabatistas, antitrinitarianos e outros dissidentes. Na Saxônia, na Suécia, Noruega e Dinamarca, nenhuma religião de culto público era permitida, apenas a luterana. Liberdade religiosa, hein? Isso é liberdade. Exatamente. O Sínodo de Dort, depois, expatriou todos os ministros e professores arminianos. O Código Penal da Rainha Elizabeth e os sucessivos atos de uniformidade que visavam o extermínio completo de toda a dissidência, papal ou protestante, tornou crime se o inglês fosse outra coisa senão episcopal, o anglicano, né?
Os puritanos, quando estavam no poder, expulsaram 2.000 ministros de seus direitos por não conformidade. E os episcopais, os anglicanos, pagaram de volta na mesma moeda quando eles voltaram ao poder. Os reformadores, diz o historiador inglês Edward Gibbon com gravidade sarcástica, abre aspas, eram ambiciosos de sucederem os tiranos que haviam destronado. Eles impuseram com igual rigor os seus credos e confissões. Afirmaram o direito do magistrado punir os heréticos com a morte. A natureza do tigre era a mesma, mas ele foi gradualmente privado de seus dentes e presas. Fecha aspas. Amigo ouvinte, os deformadores e os príncipes protestantes e magistrados concordavam essencialmente com essa atitude intolerante, tanto para os romanistas quanto para protestantes heréticos, pelo menos na medida de prisão, deposição e expatriação. Eles diferiam apenas quanto ao grau de gravidade. Todos acreditavam que o papado era anticristão e a missa idolatria, que a heresia é um pecado contra Deus e a sociedade, que a negação da Trindade e da divindade de Cristo era a maior das heresias, que merece a morte de acordo com as leis do império e castigo eterno de acordo com o credo de Atanásio, com suas 3 cláusulas condenatórias. E que o governo civil é tanto obrigado a proteger a primeira quanto a segunda tábua do Decálogo, para vindicar a honra de Deus contra a blasfêmia. Eles estavam ansiosos para mostrar seu zelo pela ortodoxia, com gravidade contra a heresia. Não tinham nenhuma dúvida de que eles próprios eram ortodoxos de acordo com o único verdadeiro padrão de ortodoxia, a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, ou seja, sola Escritura. Então, assim, vamos condenar todos os que são hereges. Bom, quem é herege, senhor Lutero? Todos aqueles que discordam de nós. De mim, exatamente. Lutero, o herói de Worms, o campeão dos direitos sagrados de consciência, era, nas palavras, o mais violento, mas na prática foi até menos intolerante que entre os reformadores. Ele era mais próximo ao catolicismo na condenação de heresia, mas mais próximo ao gênio do protestantismo na defesa da liberdade religiosa. Em seus primeiros anos, até 1529, ele até deu expressão a alguns dos sentimentos mais nobres em favor da liberdade religiosa. Abre aspas, a crença é uma coisa livre, disse ele. Fecha aspas. E abre aspas novamente, que não pode ser aplicada. Se hereges devem ser punidos com a morte, o Carrasco seria o teólogo mais ortodoxo. Fecha aspas. E tem mais citação de Lutero aí, se vocês querem ouvir. A heresia é uma coisa espiritual que nenhum ferro pode derrubar, nem queima no fogo, nem afoga na água. Queimar os hereges é contrário à vontade do Espírito Santo. Falsos professores não devem ser condenados à morte. É suficiente bani-los. E aí a gente se pergunta, né, Peter? Será que realmente essas expressões que Lutero usava lá nos primeiros anos, elas eram sinceras? Era de coração mesmo? Ele ainda tinha um espírito católico dentro dele? Porque, afinal de contas, ele era padre. Um mau padre, né? Um homem que não teve vocação nenhuma. Exatamente. A gente sabe, né, que ele foi pro seminário para fugir, etc, etc. Que ele não tinha vocação pro sacerdócio, mas não é possível que anos num convento agostiniano não tivesse feito com que ele tivesse um pensamento católico, né? Então, será que realmente era uma coisa sincera? Era fruto ainda do catolicismo que permanecia nele? Ou será que isso tudo já era simplesmente para preparar terreno para as coisas que viriam depois? Ou seja, vamos trabalhando com doses homeopáticas para não assustar as pessoas de uma vez só, porque depois a gente vai aplicar realmente aquilo que nós queremos. Pois é, fica complicado de julgar, né? Exato. Mas o fato é que existe um antes e um depois, né? Primeiro, Lutero se pagava pelo menos de bonzinho, né? Mas depois, com o passar dos anos, no entanto, ele se tornou menos liberal.
né? Foi mais intolerante contra os católicos, contra os tais protestantes hereges, né? Ou seja, aqueles que não eram luteranos com ele, né? E também contra os judeus, né? Afinal de contas, tem a sua obra famosa aí, Dois Judeus e Suas Mentiras, né? Isso, von den Juden und ihre Lügen, Isso aí. auf Deutsch. Ele exortou os magistrados, então, a proibirem a pregação de anabatistas, a quem ele denunciou, sem discriminação como falsos profetas e mensageiros do diabo. Olha só, como vai ficando a coisa, exatamente, né? Ele não levantou qualquer protesto contra a Assembleia de Speyer, em 1529, que deu um decreto cruel para que os anabatistas fossem executados a ferro e fogo, sem distinção de sexo, mesmo sem audiência prévia antes de juízes espirituais. E o eleitor da Saxônia considerou seu dever executar esse decreto e colocar um número de anabatistas à morte em seus domínios. Seu vizinho, Filipe de Hesse, que tinha instintos mais liberais do que os príncipes contemporâneos da Alemanha, não concordava em usar a espada contra as diferenças de crenças, mas os teólogos de Wittenberg, ao serem consultados pelo eleitor John Friedrich por volta de 1540, deram o seu julgamento a favor de sentenciar os anabatistas à morte, de acordo com as leis do Império. Lutero aprovou o presente acordo em seu próprio nome, acrescentando que era cruel puni-los pela espada, mas mais cruel seria eles condenarem o ministério da palavra e suprimir a verdadeira doutrina, a dele, e tentarem destruir os reinos do mundo. Como se vê, ao que parece, Lutero deve ser contado entre os defensores da pena de morte por heresia. Pois é. Cadê a liberdade, Cadê? Então, né? Sumiu, né? Foi ficando cada vez pior. Mas também a gente pode analisar por um outro lado, né? Que qualquer ser humano que se desvia da ortodoxia, se desvia da fé católica, começa a andar pelos caminhos tenebrosos do Vale da Sombra da Morte, começa a se afundar no pecado, se ele não se arrepender e imediatamente procurar um confessor para contar os seus pecados, para, né, arrependido, pedir o perdão da igreja, ele só vai se afundando cada vez mais. E aí o que antes até ele considerava um erro, hoje não é mais um erro na sua consciência, e os pecados vão aumentando. Isso é coisa que a gente vê muito comumente na nossa sociedade nos dias de hoje. A pessoa começa com coisinhas pequenas e daqui a pouco ele está atolado na merda até a cabeça. Exatamente. Né? E foi o que aconteceu com Lutero. É uma das possibilidades, né? Sim, sim. Até porque as suas opiniões sobre o tratamento dos judeus mudou para muito pior, não é mesmo? E sabe por que ele muda essa opinião a respeito dos judeus? Porque no começo da Deforma, ele tinha uma esperança muito grande de que todos os judeus se convertessem à nova religião. Então, digamos assim, que na Alemanha tinham católicos e judeus. Aí ele sai, ele funda uma nova religião e ele pensa, eu vou converter todos os judeus. Não converteu nenhum. Aí ele começa a falar mal dos judeus e mandar matar os judeus. Né? Pois é. Em 1523, ele protestou vigorosamente contra a cruel perseguição dos judeus, mas em 1543 ele aconselhou a sua expulsão das terras cristãs e a queima de seus livros, das sinagogas e casas particulares nas quais blasfemavam contra o nosso Salvador e a Santa Virgem Maria. Ele repetiu este conselho em seu último sermão, pregado em Eisleben, alguns dias antes de sua morte. Calvino, por sua vez, ao emigrar da França para a Suíça, recebeu em Genebra o encargo de implantar a doutrina protestante, impondo severa disciplina a todos os cidadãos. Enfrentou vários opositores, é verdade, mas foram todos derrotados. Seu principal órgão administrativo chamava-se consistório, que contava até mesmo com um serviço de espionagem, olha só, e visita nas casas dos cristãos para denunciá-los dos desvios da doutrina calvinista. E assim escreve o alemão, deve ser alemão, né? Porque Karl Billmeier Hermann Tuschle, em sua História da Igreja, esse aqui deve ser um alemão Croza, né? Ele diz assim, os transgressores eram colhidos pela admoestação.
né? Deploração, excomunhão e obrigados a fazer penitência pública. Os grandes pecadores, como os sacrílegos, os adúlteros e os adversários obstinados da nova fé, eram entregues ao conselho da cidade para o castigo. Foram pronunciadas muitas condenações à morte e mais ainda ao exílio. A tortura foi usada da forma mais rigorosa. A cidade teve que submeter-se, então, a contragosto à disciplina férrea de Calvino. Calvino foi muito pior do que Lutero. Todas as festas religiosas desapareceram, exceto os domingos. O culto foi reduzido à pregação, à oração e ao canto dos salmos. 4 vezes por ano era distribuída à comunidade a Sagrada Ceia. 4 vezes por ano. Nós temos missa todos os dias, né? Com pão e vinho ordinário, ou seja, qualquer pão, qualquer vinho, não era pão ázimo, nada, né? Podia ir na padaria lá comprar um pão que estava tudo certo. A vida da sociedade genebrina adquiriu o teor de uma seriedade taciturna. As vestes de luxo, os bailes, os jogos de carta, o teatro e divertimento e semelhantes eram severamente condenados. Calvino baniu tudo isso. E aí é a origem do puritanismo, né? Exatamente. A liberdade que Calvino defendia era, enfim, a liberdade de seguir a sua própria doutrina. Parece piada, né? Segundo Will Durant, que é filósofo, historiador e escritor americano, 58 pessoas foram condenadas à morte por heresia durante os 4 anos que Calvino ficou à frente de Genebra. Jerônimo Bolzec, ao levantar-se contra a doutrina de Calvino, foi exilado. Miguel Servet, médico, já fugitivo da Inquisição em Lyon, denunciado pelo próprio Calvino, foi condenado à fogueira por negar o dogma da Santíssima Trindade. Jacques Gruet, ao zombar da Bíblia e do cristianismo, foi preso e em seguida decapitado. E assim deram-se inúmeras condenações à prisão e à morte. Agora, desculpem a minha ignorância, amigos ouvintes e Carol, Peter, Clara, que está aqui reclamando aqui do nosso lado também. Eu peço perdão a vocês, mas desde quando que protestante tem dogma? Né? Então. E desde quando que a Santíssima Trindade pode ser defendida por protestantes que acreditam no sola escritura, já que não aparece em nenhum lugar da Bíblia a palavra Trindade? É complicado, né? Pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano merecem ser reprimidos pela espada, disse o próprio Calvino em uma carta ao Duque de Somerset em outubro de 1458. Que horror, hein? Anticristo romano. 1458, isso é antes ainda da Reforma Luterana, né? E na Holanda, assim como em todos os países onde o protestantismo se fortificou, nossas igrejas e mosteiros foram roubados e os valores sagrados profanados. Padres e freiras, monges e monjas eram perseguidos simplesmente por serem católicos, ou papistas, como eles chamavam, né? Gostavam de chamar. E gostam de chamar até hoje, até né? Hoje. Até hoje, né? Nós somos todos aqui papistas, né? Na Inglaterra, padres e bispos foram presos e decapitados, igrejas e mosteiros arrasados, católicos aos milhares foram mortos. Os camponeses da Irlanda, que pegaram em armas para defender o catolicismo, foram trucidados impiedosamente pelos exércitos de Cromwell. Ao fim da guerra, as melhores terras irlandesas foram entregues aos ingleses protestantes e os católicos forçados a migrar para o sul do continente. Na Escócia, o poder civil aboliu por lei o catolicismo e obrigou a todos a aderir ao protestantismo calvinista. Os padres permaneceram, mas tinham que escolher outra profissão. Quem era encontrado celebrando missa era condenado à morte. Olha isso! Católicos recalcitrantes foram perseguidos e mortos, igrejas e mosteiros arrasados, livros católicos queimados. Tribunais religiosos foram criados para condenar os católicos clandestinos. Na Dinamarca, o protestantismo foi introduzido por Cristiano II, por suas crueldades apelidados de o Nero do Norte.
Encarcerou bispos, confiscou bens, expulsou religiosos e proclamou-se chefe absoluto da Igreja Evangélica Dinamarquesa. Em 1569, publicou os 25 artigos que todos os cidadãos e estrangeiros eram obrigados a assinar, aderindo à doutrina luterana. Ainda em 1789, se decretava a pena de morte ao sacerdote católico que ousasse pôr os pés em solo dinamarquês. Na Suécia, Gustavo Vasa suprimiu por lei o catolicismo. Jacobson e Knut, os dois mais heróicos bispos católicos, foram decapitados. Os outros obrigados a fugir junto com padres, diáconos e religiosos. Os seminários foram fechados, igrejas e mosteiros foram reduzidos a pó. O povo indignado com tamanha prepotência pegou em armas para defender a religião de seus antepassados. Os exércitos do evangélico rei, entre muitas aspas, né, esse evangélico, afogaram em sangue estas reivindicações. Mas as perseguições não ficaram por aí, né? Os protestantes atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram aos Estados Unidos, enfim. O primeiro corpo de estatutos, The Body of Liberties, não sei como é que se fala isso direito, que houve em Massachusetts, é de 1641. Nele se diz então: se algum homem ou mulher é bruxo que manifesta ou consulta um espírito, será enviado à morte. E a revisão de 1649 reiterava a mesma lei com a pena capital. De sua vigência é um exemplo famoso, o processo das bruxas de Salem, de 1692. Mas, queimavam bruxos, não eram os católicos que queimavam bruxa na fogueira? Senhor. Ah, tá, eram os protestantes, então, né? E até mesmo no Brasil, minha gente, temos mártires católicos mortos pelos protestantes. Exatamente. Que coisa, isso ninguém conta, né? Não conta, Isso e assim, ó, não está nos livros de história do MEC, não tá está. lá. Eu sou professor de história, né? Então você pega os livros de história, fala da Inquisição Católica, várias e várias páginas, a crudelíssima, não sei como é que é esse, né, superlativo aqui, mas da Igreja Católica, mas dos protestantes não fala nada, nada, né? E o primeiro grupo de mártires, cerca de 70 pessoas, foram massacradas pelos protestantes calvinistas holandeses na capela da vila de Cunhaú, lá no Rio Grande do Norte. E um segundo grupo foi chacinado em Uruaçu, tudo nome indígena, né? Esses mártires foram beatificados no ano 2000 e alguns deles foram canonizados pelo Papa Francisco em 2017. Nós poderíamos ficar aqui falando e multiplicando os casos, né? Falamos dos casos europeus e americanos também, né? Mas a gente não tem tempo para ficar aqui falando sobre a Inquisição, né? Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, né? Uma hora de programa. Já fizemos 3 programas sobre a Inquisição. Agora nós estamos falando das perseguições religiosas, né? Porque, veja só, não era nem perseguições apenas a hereges. Eram perseguições a outros cristãos, sejam católicos ou de outras denominações que não as deles. Eram perseguições religiosas de modo geral, porque se a pessoa era declarada ateu, agnóstico, judeu, qualquer coisa que fosse... Pronto. Ah, não, é bruxa, né? Tudo era motivo para ser perseguido e morto. Então, bastam alguns exemplos contundentes que nós trouxemos aqui para demonstrar que a reforma protestante não foi nada pacifista, né? E nem foram os reformadores, os deformadores, vítimas inocentes, né? A intolerância e a violência foram parte integrante das suas vidas. Pregaram e praticaram, em verdade, a intolerância que tanto condenavam. Bastou-lhes alcançar o poder. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão deste momento, da hora da treta, o texto foi escrito pelo nosso amado afilhado Peter Martins. É isso aí, parabéns, Peter, valeu.
Demorou, mas saiu. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Coruja Alba Weizenbock. Densa e refrescante, com aromas complexos, cravo, frutas secas, caramelo e notas de chocolate. Olha aí, deve ser uma delícia, hein? Vamos ver. Com agradável calor de álcool, é complexa e equilibrada, cremosa e fácil de beber. Tem uma espuma densa e rica. Casando em uma única cerveja características das cervejas tipo Weizen e Bock. A cerveja Coruja, então, é produzida em forquilhinhas. É uma cerveja puro malte de trigo, escura e forte. E atenção para a dica da Coruja. Beba com sabedoria. Então, como nós já falamos, a cervejaria, então, aqui de Forquilhinhas, né, é a Bebidas Coruja Limitada. O teor alcoólico dessa cerveja é 6,5%. Ela tem um amargor de 23 IBU. A temperatura de serviço está entre 5 e 8 graus. O copo ideal para consumo é o Weiss, né, porque ela é uma Weizenbock. Sim. E ela está disponível em garrafas de 500 ml. O site para você visitar, né, conhecer outras cervejas é cervejacoruja.com.br. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De fato, gente, uma espuma bem densa, né? Praticamente eu metade uma colher aqui do copo ficou a espuma. Mas olha como ela é cheirosa. De longe, muito cheirosa. De longe você sente o cheiro. E ela realmente ela é um equilíbrio entre os dois estilos, né? A Weiss, né? E a Bock. Então ela ficou já com uma coloração bem turva. Ela ficou assim mais avermelhada, né? Para lembrar bem a Bock. Mas o cheiro do trigo... E ela tem um cheiro alcoólico também, né? Bem... Nossa, maravilhosa, hein? Muito boa mesmo, muito boa. Muito gostosa. Ela tem aquele doce, né? Da Bock. Da Bock, muito né? Doce, o dulçor que vem do malte, né? A Weizenbock é um dos meus estilos preferidos, assim. Que tem o sabor mais dos tipos de cerveja que tem o sabor mais marcante para mim. Assim. E apesar de estar um pouco mais quente, né, a nossa temperatura aqui no sul, sim, né, ela cai muito bem, assim, né? Não é necessário beber com frio, não. Não. Só que ela dá um calorzinho, né? Ela já dá um brilho, né? Uma delícia. Parabéns aí, cervejaria Coruja. Beba com sabedoria. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? É isso mesmo, entre em contato conosco, contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação.
Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra os caminhos que conduzem à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dai-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro e do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção, à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, pode construir um futuro para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te mãe especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem novo a outras finalidades e interesses. Mostra-te mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converte, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis spos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udigni ficiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes nelespicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunc libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. E sabe o que eu percebi, galera? Que este programa ele vai ao ar a partir do dia 15 de outubro. Tá? Então naquela semaninha ali do 15 a 19 de outubro, 20, né, que tem programa que vai ao ar no sábado, é que as rádios transmitem, mas no dia 15 ele já está no nosso site. 15 de outubro nós já temos a esperança de termos Bolsonaro eleito presidente do Brasil. E obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar. Eu só fui falar do Bolsonaro que a Clara já ficou toda alegre aqui, toda feliz da vida, né? Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol, a todos os ouvintes. Salve Maria. Salve Maria, Peter. Obrigada por mais esse programa, por ter vindo até aqui e ter escrito a treta também, né? Compartilhado conosco esse treta é comigo conhecimento. Muito obrigada, querida. Obrigada
por mais um programa, né, como eu falei. E um grande abraço aos nossos amigos, nossos ouvintes, nossos irmãos, né, que nos assistem, nos acompanham. Salve Maria Imaculada! Obrigado, Peter, meu afilhado, queridíssimo, né, sócio dos Cooperadores da Verdade, está sempre aqui conosco, sempre nos apoiando das mais diversas maneiras que nossos ouvintes nem imaginam, né? Obrigado, Carol, meu benzinho, obrigado a Clara, né, que é sempre uma alegria tê-la aqui conosco. Deus abençoe a todos, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.